Você está se sentindo esmagado pelo turbilhão do mundo? O peso da expectativa te sufocando? Aquele mar de notificações, prazos apertados e a incessante necessidade de se mostrar perfeito te deixando exausto? Reconhece essa sensação? Não é apenas uma impressão passageira, mas um eco constante na sua vida moderna. Um ruído de fundo que te acompanha em cada reunião, em cada conversa, em cada momento de aparente tranquilidade. É a busca frenética por aprovação externa, a eterna corrida por um reconhecimento que parece sempre escapar das suas mãos. Esse não é um problema exclusivo dos grandes centros urbanos. A pressão, o anseio por mais, por melhor, por ser suficiente, permeia nossas vidas, independente da localização ou do status profissional. Somos bombardeados por imagens perfeitas, histórias de sucesso instantâneo e a sensação de que estamos constantemente atrás do nosso próprio rabo. A busca por validação externa, por parecermos o que não somos, nos desgasta. E no meio deste turbilhão, a nossa própria voz, a nossa própria sabedoria, fica abafada. Imagine por um instante um navio navegando em meio a uma tempestade. As ondas implacáveis ameaçam consumi-lo. O vento uivante desafia sua estrutura. Os tripulantes, perdidos em suas atribulações, lutam contra as forças implacáveis da natureza. Mas há um elemento crucial, frequentemente esquecido, que determina a sobrevivência: a capacidade de adaptação, a flexibilidade da embarcação em relação ao mar, a capacidade de se ajustar às mudanças sem se deixar abater pelo caos. A sua jornada, meu amigo, é semelhante. Você, o capitão do seu próprio navio, está navegando em meio a uma tempestade de expectativas, de críticas e de pressões que parecem intransponíveis. A sua missão, nesta travessia, não é controlar o mar, mas sim aprender a navegar com ele. Não é se isolar da tempestade, mas sim encontrar o equilíbrio entre o caos externo e a serenidade interna. Você já sentiu a picada de uma crítica? O peso da desaprovação? Já se viu tomado por uma onda de frustração, impotente diante de circunstâncias adversas? As palavras de outras pessoas, os julgamentos, as expectativas, podem nos abater. Mas o que define a nossa jornada não é o que os outros dizem, mas a nossa reação a essas palavras, a nossa capacidade de lidar com o que não podemos controlar. O seu desafio não é evitar o turbilhão, mas sim aprender a navegar nele, a encontrar o seu porto seguro no meio da tempestade. A jornada que se inicia agora não é sobre a busca por uma fórmula mágica, nem de respostas prontas. É sobre a descoberta da sua própria força interior, a busca pela sua própria resiliência. É sobre entender que a verdadeira força reside na capacidade de controlar as suas reações, não no controle do mundo ao seu redor. É sobre encontrar a paz interior, mesmo em meio ao caos exterior. É sobre a construção de uma fortaleza interna, inabalável diante das tempestades da vida. Prepare-se, pois essa jornada exigirá coragem, introspecção e uma profunda conexão consigo mesmo. Imagine um artista apaixonado por sua arte, mas constantemente criticado por seus métodos. Cada pincelada, cada composição é recebida com desaprovação, com comentários que o afastam de sua própria visão. Esse artista desanimado começa a questionar seu talento, sua habilidade. Ele se afoga em um mar de críticas, perdendo a confiança em suas próprias capacidades. Mas, e se, ao invés de se afogar, ele encontrasse uma maneira de filtrar essas críticas, de distinguir o grão do joio? Essa capacidade de discernimento, de separar o que é construtivo do que é destrutivo, é fundamental para a nossa jornada. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta um chefe crítico, colegas de trabalho sarcásticos ou familiares que te julgam. Não se trata de ignorar as opiniões dos outros, mas de compreender a origem delas. Muitas vezes, as críticas são expressões de frustrações pessoais, medos ou projeções dos próprios conflitos. Compreendendo que a crítica não é necessariamente uma avaliação de sua valia, você pode se libertar de sua influência nociva. Outra camada crucial é a capacidade de se desapegar do resultado. Frequentemente, nos apegamos tanto ao resultado que o processo,
A jornada é esquecido. Imagine um atleta que treina incansavelmente para uma competição, mas se deixa dominar pela ansiedade sobre o resultado final. A pressão, a expectativa, o peso da vitória o consomem, e o prazer do treino se desvanece. A chave é focar no processo, na dedicação, na disciplina, na melhoria contínua. O resultado por si só é apenas um detalhe, uma consequência inevitável de um trabalho bem feito. Aprofundando esta ideia, podemos aprender com a natureza. Um rio flui, moldando seu caminho, não se detendo nas pedras do caminho, mas adaptando-se a elas. As montanhas, imponentes e inabaláveis, não se desviam dos ventos e chuvas, mas se fortalecem com cada tempestade. Assim como esses elementos, você, em sua jornada, precisa adaptar-se à realidade, aprender a fluir, a moldar seu caminho e a se fortalecer com as adversidades. Não se deixe abater pelas críticas, pelas decepções ou pelas dificuldades. Aprenda com elas, evolua e continue em frente. E por fim, lembre-se de que a sua jornada é única, pessoal. Não compare seu caminho ao de outros. Não se deixe levar pelo que os outros esperam de você. A sua jornada é um reflexo de seu próprio crescimento, de sua busca pela autodescoberta. É um processo constante de aprendizado, de autoaperfeiçoamento e de compreensão profunda de seus valores e limites. Sua jornada deve ser uma dança entre a serenidade e a ação, entre a introspecção e a manifestação. É a busca pelo equilíbrio. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta um desafio aparentemente insuperável. Imagine uma montanha imponente, desafiadora, que parece inacessível. A visão de sua imensa altura pode gerar desânimo e até mesmo paralisia. No entanto, a solução não está em desistir, mas em decompor o problema em etapas menores, mais gerenciáveis. Subir a montanha passo a passo torna-se menos intimidador. Cada passo, por menor que seja, te aproxima do topo. É a perseverança, a consistência, a capacidade de lidar com o incômodo das pequenas tarefas diárias que te levará ao sucesso final. Em contraponto, a obsessão por resultados imediatos pode ser um obstáculo. Muitos buscam a perfeição instantânea, a solução milagrosa, sem reconhecer que o crescimento é um processo gradual e orgânico. Imagine um jardim. Não se cultiva uma planta vigorosa da noite para o dia. É necessário paciência, cuidado, tempo e dedicação para que as flores desabrochem. Da mesma forma, o desenvolvimento pessoal requer tempo e constância. Cada pequeno progresso, cada lição aprendida, é uma etapa fundamental para o crescimento. Outra faceta fundamental é a aceitação da impermanência. A vida é dinâmica, em constante transformação. Não podemos controlar o fluxo do tempo ou o desenrolar dos eventos. Aprender a aceitar as mudanças, os imprevistos, as perdas, é fundamental para a resiliência. Imagine um rio que serpenteia, moldando seu curso ao longo das eras. O rio não se opõe às mudanças no seu entorno, mas as abraça, adaptando-se e prosperando. Da mesma forma, a capacidade de se adaptar às mudanças, de flexibilizar sua postura e suas expectativas, é crucial para a sua jornada. Considere a importância de cultivar a gratidão. Num mundo focado no que falta, naquilo que ainda não conquistamos, esquecemos de apreciar o que já temos. Observe a natureza, a beleza de um pôr do sol, o canto dos pássaros, a amizade de um companheiro. Cultivar a gratidão é como regar o jardim da sua vida. Alimenta a sua alma e nutre a sua capacidade de lidar com as adversidades. Cada pequeno gesto de gratidão, por mais trivial que pareça, é um ato de autocuidado, uma manifestação de sua capacidade de reconhecer a riqueza do presente. Finalmente, a autocompaixão é essencial. Ser humano significa errar, tropeçar, falhar. Em vez de se criticar severamente, celebre seus progressos e perdoe seus erros. Imagine um mestre artesão que, ao criar uma peça de arte, percebe um pequeno defeito. Ele não se desespera, mas o utiliza como uma oportunidade para aprender e aprimorar suas habilidades. Da mesma forma, você precisa se olhar com compaixão, compreendendo que os erros são parte integrante do processo de aprendizagem.
A autocompaixão é a base para a autoaceitação e a jornada contínua rumo à sua melhor versão. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta a pressão social, o julgamento dos outros e as expectativas da sociedade. Muitas vezes, nos vemos aprisionados por padrões pré-concebidos, por rótulos que nos limitam e por um desejo inconsciente de agradar. Imagine um artista que, em busca de reconhecimento, se esforça para produzir arte que ele acredita que o público deseja, em vez de expressar sua verdadeira visão. Essa busca incessante por aprovação externa pode sufocar a criatividade e a autenticidade. Em contraste, abraçar a singularidade, a originalidade e a coragem de ser diferente pode libertar a sua essência única. Diferentemente de se moldar para agradar, desenvolva a sua singularidade. Isso não significa ser egocêntrico, mas sim se permitir expressar suas próprias ideias, opiniões e emoções, sem se sentir obrigado a se encaixar em um molde pré-existente. Observe como uma flor exibe sua beleza em sua forma única. Não se compara a outra, mas existe em sua singularidade. Assim, você, em sua jornada, deve se permitir florescer em sua própria maneira, sem se preocupar com os padrões sociais ou as expectativas externas. Outro aspecto crucial é a capacidade de administrar seu tempo de forma eficiente. Muitos se perdem em uma multidão de tarefas e compromissos, sem tempo para a introspecção e para a nutrição pessoal. Imagine um jardim que recebe pouca água e sol. As plantas não florescem e se tornam fracas. Analogamente, a negligência da autocuida é como deixar seu jardim sem atenção. A priorização de atividades, a gestão eficaz do tempo e a criação de espaços para o autocuidado são essenciais para o seu crescimento pessoal e emocional, permitindo que você abrace a sua jornada com mais equilíbrio e clareza. Entretanto, como lidar com as inevitáveis frustrações e as decepções que surgem ao longo da jornada? Aprender a lidar com o fracasso é fundamental para o crescimento. Imagine um escultor que, após meses de trabalho árduo, percebe que sua escultura não está como ele idealizava. Em vez de desistir, ele analisa o erro, reflete sobre o processo e busca aprimorar suas técnicas. Da mesma forma, os fracassos não são o fim, mas sim oportunidades de aprendizado e crescimento. A chave está em encontrar lições valiosas nesses momentos, em extrair o máximo de cada experiência e em usar o fracasso como um degrau para a próxima etapa da sua jornada. Finalmente, e de forma vital, cultivar a autoconfiança não é um evento, mas um processo contínuo, uma jornada de autodescoberta. Imagine uma árvore que, plantada em solo fértil, recebe a luz do sol, a água e o nutriente necessários para crescer. A autoconfiança, assim como a árvore, cresce com o tempo, com a dedicação e com o cuidado. Cada conquista, por mais pequena que seja, alimenta a sua autoconfiança, tornando-a mais robusta e resiliente. Cultivar a autoconfiança é uma jornada de autoconhecimento, de celebração dos seus sucessos e de aceitação das suas imperfeições. Agora, considere como isso se aplica quando você precisa tomar decisões importantes. Muitas vezes, a indecisão surge de um medo profundo, quase inconsciente de errar. Imagine um navegador, perdido em um oceano desconhecido. A cada escolha, cada direção, existe a possibilidade de se extraviar ainda mais. A paralisia decorrente da insegurança leva ao adiamento, ao esquecimento das oportunidades. Esse medo, porém, é superável. A chave reside na capacidade de reconhecer os riscos inerentes a cada opção, mas não se deixar paralisar por eles. A prática constante do discernimento, a análise ponderada, a busca por informações relevantes, permitem a tomada de decisões mais assertivas, mesmo diante da incerteza. Essas escolhas, por mais arriscadas que pareçam, são etapas na formação da sua fortaleza interior. Construindo sobre essa ideia, observe como a ansiedade frequentemente se manifesta como uma barreira à ação. Imagine uma semente que, enterrada em solo árido, luta para brotar. A insegurança, a falta de confiança em suas próprias capacidades, impede que ela se desenvolva. Analogamente, a ansiedade, como uma sombra opressora, pode nos impedir de agir, de tomar decisões, de perseguir nossos objetivos.
Compreender essa ligação é fundamental para quebrar o ciclo vicioso. Reconhecer os gatilhos da sua ansiedade, identificar seus padrões e desenvolver estratégias para gerenciá-la são passos cruciais para desbloquear o seu potencial. A prática da meditação, por exemplo, pode ser uma ferramenta poderosa neste caminho. Consequentemente, a busca pela perfeição, uma busca incessante e implacável, frequentemente nos impede de avançar. Imagine um escultor que busca incessantemente esculpir uma obra-prima perfeita, sem nunca estar satisfeito com o resultado. Essa perseguição à perfeição, como uma miragem no deserto, nos desvia da jornada e nos priva do prazer do processo. O caminho reside em abraçar a imperfeição, em reconhecer que o caminho para a excelência não é linear, mas sim cheio de nuances e aprendizados. Aceitar o processo, as imperfeições, as correções, o aprendizado, é o que te move rumo ao seu objetivo, e não a busca incessante por um ideal inalcançável. Por outro lado, a busca pela sabedoria interior deve ser uma jornada constante, não um destino. Imagine um rio que, ao longo de sua jornada, encontra diferentes obstáculos, diferentes terrenos, diferentes águas. O rio não se detém, não se frustra, mas flui, adaptando-se ao seu caminho, aprendendo com cada encontro. Da mesma forma, a busca por conhecimento, a introspecção, a busca pela autocompreensão é um processo contínuo. Cada experiência, cada desafio, cada encontro é uma oportunidade de crescimento e aprendizado. A sabedoria não é um acúmulo de informações, mas uma capacidade de adaptação, de flexibilidade, de aprendizado constante. Finalmente, lembre-se que a sua jornada é única. Não tente copiar os caminhos de outros, mas observe-os, aprenda com eles e adapte os ensinamentos à sua própria realidade. Cada indivíduo é um universo em si, com suas próprias particularidades, seus próprios desafios e suas próprias recompensas. Encontre a sua própria maneira de navegar pelas águas turbulentas, de encontrar a sua própria serenidade, a sua própria força interior. A chave está em reconhecer a sua singularidade e a sua capacidade de se adaptar, de aprender, de crescer. Agora, considere como isso se aplica quando você precisa lidar com a frustração e a decepção, não como eventos isolados, mas como parte integrante de uma jornada. Imagine um rio que, em seu curso, encontra rochas e obstáculos. A água, em vez de se revoltar ou se deter, molda seu caminho ao redor dos impedimentos, adaptando-se à paisagem. Da mesma forma, as frustrações e decepções são como as pedras no leito do rio, inevitáveis em qualquer jornada. Não há como evitar as pedras, mas há como navegar ao redor delas, aprendendo com cada obstáculo. Em contraste com a visão de que a vida é um caminho sem obstáculos, considere a resiliência como uma habilidade a ser desenvolvida, uma musculatura a ser fortalecida. Cada desafio, cada revés, é como um exercício que fortalece sua capacidade de lidar com o inesperado. Imagine um atleta que, ao enfrentar um treino intenso, se fortalece e se torna mais resistente, preparado para desafios futuros. Assim, cada dificuldade enfrentada é um treino que molda a sua capacidade de resiliência, o que é essencial para o bem-estar geral. Outro aspecto crucial é a capacidade de identificar e liberar a raiva não resolvida. Frequentemente, a raiva não resolvida se manifesta como uma pressão interna, afetando a produtividade e o bem-estar. Imagine uma panela de pressão que, sob pressão excessiva, pode explodir. A raiva, se não canalizada e liberada adequadamente, pode gerar estresse e prejudicar sua saúde mental e física. Aprender a reconhecer e lidar com a raiva, a transformá-la em energia construtiva, é essencial para a sua jornada. Além disso, a percepção do tempo como um aliado, não um inimigo, é crucial. Muitas vezes, nos preocupamos com a velocidade da jornada, com a necessidade de resultados imediatos, esquecendo que o crescimento é um processo gradual. Imagine uma semente plantando-se em solo fértil e precisando de tempo para se desenvolver. Assim, o tempo, em vez de uma restrição, é um aliado na sua jornada. Abrace o processo, aproveite as experiências e lembre-se que a maturidade e o crescimento são frutos de um trabalho contínuo e paciente.
Finalmente, a importância da busca por conexões genuínas e significativas é fundamental. A solidão pode se tornar uma força corrosiva, enquanto o isolamento pode te privar de diferentes perspectivas e de apoio emocional. Imagine uma árvore que, plantada sozinha, se torna mais vulnerável aos elementos. Encontre pessoas que te apoiam, que te inspiram e que te ajudam a crescer. Cultivar relacionamentos autênticos e duradouros é essencial para a sua jornada, fornecendo suporte emocional e encorajamento. À medida que refletimos sobre esta jornada até agora, um quadro mais nítido emerge, um mosaico de insights que se entrelaçam, fortalecendo-se mutuamente. Não se trata de uma simples coleção de lições, mas de um processo de maturação, uma transformação sutil, quase imperceptível, mas profunda em sua influência. Cada ideia, como uma peça de um quebra-cabeça, encaixa-se com as demais, revelando um retrato mais complexo e rico da nossa jornada interior. A capacidade de discernir o essencial do acessório, de filtrar o ruído exterior para alcançar a clareza interior, se torna cada vez mais evidente. É como a arte de separar o ouro do cascalho, um processo paciente e cuidadoso que exige discernimento e foco. Essa habilidade, por si só, é uma fortaleza, um escudo contra as tempestades externas, permitindo que o indivíduo mantenha a serenidade em meio ao caos. A fluidez, a adaptação, a capacidade de moldar-se às circunstâncias sem perder a essência, surge como um fio condutor. É como a água que, ao encontrar um obstáculo, o contorna, moldando seu caminho, mas sem perder sua força. Essa flexibilidade, esse equilíbrio dinâmico entre controle e aceitação, é a chave para a verdadeira resiliência. E essa resiliência, por sua vez, se conecta intrinsecamente à autoconfiança. Não como uma busca arrogante por superioridade, mas como um conhecimento profundo de suas próprias capacidades, de suas forças e fraquezas, permitindo que você se levante das quedas com mais vigor, com uma compreensão mais apurada de si mesmo. Essa autoconfiança, essa firmeza interior, é a base sobre a qual você constrói sua fortaleza, sua capacidade de enfrentar qualquer desafio. Ao longo da jornada, percebemos a importância da autocompaixão. Aceitar suas falhas e fraquezas como parte integrante do processo, como etapas inevitáveis na trajetória rumo ao autoconhecimento, é fundamental para a construção de uma relação mais harmoniosa consigo mesmo. É como cultivar um jardim, reconhecendo que as plantas precisam de cuidados, de tempo e de paciência para florescer. A contemplação, a introspecção e a busca pela sabedoria interior se revelam como instrumentos essenciais na construção de uma jornada mais plena. Cada instante, cada experiência, é uma lição que molda a sua percepção e a sua compreensão. É como um caleidoscópio, revelando diferentes perspectivas e significados à medida que você gira os seus pedaços, os seus ensinamentos. Refletindo sobre esta jornada sozinha, percebemos que a verdadeira força reside não na supressão das emoções, mas na sua compreensão. É como a dança entre o céu e a terra, onde a harmonia surge da integração e da aceitação das diferenças. A chave, portanto, não está em eliminar as tempestades, mas em aprender a dançar com elas, a encontrar o equilíbrio, a serenidade, no meio do turbilhão. A jornada, portanto, se encerra não em um destino final, mas em um estado de constante aprendizado, de adaptação, de crescimento. A jornada, meu amigo, não termina aqui. Este não é o ponto final de uma linha reta, mas sim o início de uma espiral ascendente, um movimento contínuo de aprendizado e transformação. Ao contemplar a jornada que percorremos, percebemos que a verdadeira fortaleza não reside na tentativa de controlar o turbilhão, mas na aceitação de sua presença. Não é sobre dominar o mar, mas sobre aprender a navegar nele. A chave para a verdadeira liberdade, para a paz interior em meio ao caos externo, está na capacidade de se conectar com sua própria essência, de reconhecer a sua singularidade e a sua força inerente. Não se trata de suprimir as emoções, mas de compreendê-las, de canalizá-las, de permitir que elas fluam como um rio, moldando o seu curso, sem se deixar dominar por elas.
Esta é a arte de navegar pelas águas turbulentas da vida, sem perder a sua bússola interior. Imagine um jardim, em constante transformação. As flores desabrocham, as folhas crescem, e as estações mudam. A beleza não está em impedir as mudanças, mas em abraçar a dança entre a estabilidade e o fluxo. Assim é a vida, uma jornada de constantes transformações, de crescimento, de aprendizado e, por vezes, de decepções. A chave está em abraçar a impermanência, em encontrar a paz interior em meio à mudança constante. A sua jornada, meu amigo, é uma ode à resiliência, à adaptação, ao constante crescimento. É uma demonstração da sua capacidade de se reinventar, de se fortalecer a cada obstáculo, a cada decepção, a cada dificuldade. É uma celebração da sua capacidade de se conectar consigo mesmo, de encontrar a sua própria serenidade no meio do turbilhão. Portanto, não se afaste da jornada. Não se isole da vida. Não se esconda do turbilhão. Abrace-o, aprenda com ele e permita-se ser moldado por ele. A verdadeira prática começa agora, em cada pequena decisão, em cada pequena ação, em cada pequeno momento de introspecção. A verdadeira força não está em controlar o mundo, mas em controlar a sua reação a ele. A verdadeira liberdade está dentro de você, esperando para ser descoberta. A sua jornada, minha jornada, é uma busca pela serenidade, pela autodescoberta e pela transformação. E agora, é hora de embarcar neste caminho com coragem, com resiliência e com a certeza de que você tem a força interior para navegar por qualquer tempestade. A paz, a verdadeira paz, reside dentro de você.